Sandra, quer comentar alguma coisa ainda de PJBL ou já... Não, vamos seguir. Vamos seguir, né? Porque já foi bem discutido. Da mesma forma, a aprendizagem também de jogos e gamificação. Então, a gamificação, eu trouxe aqui a definição dela, é de adicionar elementos de jogo em situação que não são jogos. Então, assim, vocês viram isso no vídeo, né? E ela explicou muito bem lá, a professora. E aí, eu acho que foi até já a discussão, acho que foi Catarine, né, que apresentou, e como que eu ia fazer isso, né? E que tá ali, tá certo? Então, assim, a gente trabalha com incentivos, recompensas, né? Ali os níveis, né, que eu vou tendo de vidas, tal, vou subindo ali, até numa agência bancária, o dinheiro que você vai colocando na sua conta, você vai subindo ali na gerência que você vai tendo ali no seu banco. Eles trabalham com gamificação e a gente também nem percebe, né? Então, uma forma de olhar a gamificação é que ela é a base de toda a estrutura de um programa de aprendizagem. Então, é normal a escola adotar como uma gamificação. Então, a escola trabalha dessa maneira na sua coordenação pedagógica ali, entendeu? Já vem no seu projeto, né? A trabalhar com incentivos, recompensas. Então, é uma coisa maior, tá? Então, a gamificação se trabalha nesse contexto e normalmente está no nível hierárquico um pouquinho superior. Fala, Edel. Uma caça ao tesouro, por exemplo, entraria como gamificação ou... Jogos. Entendeu? Lavínia? Surgiu uma dúvida. Eu acho que isso não acontece somente nessa área, mas, por exemplo, na Natura. Uma revendedora, ela alcança determinados pontos e, a partir disso, ela é chamada de ouro, diamante. Isso também seria considerado uma gamificação? Gamificação. Sim. Entendeu? A gente vê muita gamificação nas empresas. Eles utilizam isso como uma forma de motivar, né? A gestão de pessoas. Então, assim, não só, porque antigamente a gente tinha a questão de cargos e salários. Então, as pessoas já ficavam felizes, né? Porque, depois eu vou chegar à gerência, vou chegar à gerência 2, vou chegar à sênior, não sei o quê. Agora, não, né? Então, é muito maior do que isso. Então, as empresas, até como uma forma de motivar, de incentivar, e que os outros queiram também atingir aquele status, né? Então, é proposto a gamificação. Sandra, você ia comentar? Não, mas tem Mariana e Nathalie. Mariana? Oi, gente. Então, sobre gamificação, eu tenho me apaixonado por esse tema, né, ultimamente. E aí eu tenho estudado muito sobre gamificação. Então, por exemplo, o que eu imaginaria, né? Eu vou fazer uma analogia, né, do que eu vi, né? Tem uma professora, né? São 2 sites, depois eu coloco o Instagram para vocês olharem. Um professor, ele é um historiador, aí ele levou os alunos para explicar a história usando o museu como um fundo, né? E aí ele vai saindo de sala em sala dos museus e contando a história para os alunos de uma forma de explicar. E aí, o que eu, Mariana, pensei, né, para a questão do setor astronáutico, né? Se a gente fizesse, por exemplo, porque uma curiosidade é, por exemplo, como é o dia a dia de um astronauta, né? Então, por exemplo, se a gente montasse, né, no PowerPoint mesmo, que era exatamente isso, que era uma habilidade que eu vou compartilhar com vocês, que são os vídeos para fazer slides profissionais no PowerPoint. De fazer um jogo, né? Ou de levar os alunos e vocês também, né? Como é o dia a dia do astronauta, que a gente vai ter o módulo do professor Júlio, né? A importância dos foguetes, né? De uma forma que a gente levasse, por exemplo, para o céu, né? E aí a gente fosse contando cada coisa, né? Eu já tenho tentado montar na minha cabeça, né? Como é que seria isso. Depois eu vou tentar compartilhar com vocês essa ideia, né, que eu estou tentando criar para que
para que você sofistique, né? É isso. Então, na realidade, aí, perguntando, né, contribuindo, né, eu acho que a gamificação é uma forma lúdica, né, de você fazer etapas de conhecimentos e você vencendo ali, né, por meio de módulos, ou se fosse um jogo, né, eu lembro do jogo do Mario, não sei se vocês jogaram já aquele jogo do Mario, né, que tinha as fases, né, as vidas, né, dentro da sala de aula, dentro da disciplina de gestão da produção, que eu ministrava há algum tempo, eu fazia o matemática financeira, eu colocava o pessoal e tinha as regras, né, as pessoas morriam, acertavam, enfim. Mas eu acho que envolve, né, mas uma das desvantagens de jogos assim é porque exige muitas vezes a velocidade, não exige de fato o conhecimento, né? E jogos com a gamificação, ele vai concentrar no conhecimento, né? Que eu acho que é mais importante. Obrigada, Mariana. Nathalie? Pronto, pegando o gancho de Mariana, essa questão do conhecimento, na empresa que eu trabalho, tem uma plataforma que eu entendo como gamificação, que a gente ganha uns pontos e tem uma lojinha para a gente trocar, seja para comprar rifa ou trocar por alguns produtos, e de que forma a gente ganha esses pontos. Se a gente estiver atingindo a meta dos resultados, se a gente faltar, aí já diminui os pontos. Então, eu acho que isso é uma forma de gamificação. Quando eu comecei a estudar, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Foi essa plataforma. Certeza. Mas com certeza. As empresas usam muito, muito mesmo. Eu só não recomendo, aí é uma questão minha, da maneira que eu trabalho e me relaciono com as pessoas. Eu acho que não vale a pena trabalhar com elementos de punição, apenas de bonificação. Ou você é bonificado, ou você não é bonificado. Punir, eu acho que você tende a ter mais desmotivação, e quando você põe a bonificação na sequência, ela não supera aquela perda que você teve. Então, não fiz porque... né, Sandra? Só o fato de não fazer, eu já estou triste. Né? Só o fato de não ganhar, eu já estou triste. Então, eu não preciso ser punida. Mas essa é uma posição minha. Não necessariamente todos os jogos vêm dessa forma, né? Mas se fosse para dar uma sugestão, né, de vivência do que eu venho trabalhando, evitem trabalhar com punição. E aí, só agora fechando aqui o conteúdo, né? Às vezes a gente já se pune em muitas áreas também. Às vezes a gente já se pune o suficiente, não precisa. As milhas aéreas são bonificação, são gamificação, porque elas estimulam você a fazer cada vez mais. Como o Cláudio colocou, tem bancos que fazem isso, né? Eles lançam lá algum sistema de, se você alcançar tanto de gasto no seu cartão de crédito, você ganha isso. E você acaba gastando, e é o que eles querem. E o Orocard lança isso com frequência, que você ainda ganha prêmios lá, se você atinge aquelas metas. Ele coloca as metas ali. São 5, 6 metas que você tem que fazer. Bom, vamos continuar aqui, gente. O que Mariana colocou antes da questão ali de simular um ambiente de um astronauta tal, eu não entendo como uma gamificação. Eu acredito que seja um jogo que pode estar dentro de um projeto ali, de um programa ali, de uma gamificação, né? Mas eu vejo mais como um jogo, porque o jogo, ele tanto pode estar atrelado a esse programa maior ali de gamificação, ou não. Ou ele pode estar isolado. Eu posso ter um jogo sem os elementos da gamificação também. Como a gamificação é elementos de jogos que não são jogos, né? Então, a gente pode ter dessa maneira, entender? A gente tem um vencedor, tal, mas não necessariamente uma recompensa ou alguma coisa desse tipo. Pode estar faltando alguma coisa. Deu para entender? Acho que sim, né? Bom, vamos lá. Então, assim, o jogo, a gente tem que pensar nele sempre, no nosso caso aqui, que é voltado para a aprendizagem, né? Quando o aluno, ele vai assumir o papel de protagonista ali, né? Ele vai assumir ou a narrativa daquele jogo, para ele poder
entender e assimilar aquele conteúdo, né? Então, ele precisa ter ali, cada jogo, né, tem que ter um objetivo de aprendizagem específico. Então, assim, que foi o caso que a professora Mariana falou, de se sentirem astronautas, né? Então, tem aquele objetivo, daquele feeling de ver o que é uma gravidade zero, de como que se alimenta, esse tipo de curiosidade ali, né? E dentro tem que ter também a jornada do jogador. Então, assim, vai passando de fase, vai tendo vida. Percebe que também aqui está entrando a história do storytelling, né? Que foi até o que comentaram antes, que aquele professor que apresentou lá o do zumbi, né? A revolta do zumbi lá, o retorno do zumbi, não sei. É um storytelling ali, tem uma história toda, tem todo um enredo que investiga, né? E o jogo, ele precisa também ali incentivar a solução dos problemas, as habilidades. Novamente, a gente pensar lá no chá, né? Tomar sempre que a gente pensar em metodologias ativas e tomando lá o nosso chazinho, né? E dentro dos jogos ali, eu também posso colocar simulações. Então, que foi mais ou menos o que Sandra apresentou até no PJBL, que ela trabalhou, né, dos alunos. Era uma simulação, e aquela simulação, se tivessem os conceitos ali de jogos, então, assim, a questão de colocar incentivos, recompensas ali, ele seria também um jogo ali, estaria classificado aqui dessa maneira, entendeu? E sempre, é óbvio, tudo que a gente vai aplicar, como também é o PJBL, que possa ser usado no mundo real, né? Os resultados ali do que a gente vem aprendendo, tá bom? Então, assim, para ficar claro, gamificar, ele não tem como objetivo criar um jogo necessariamente, né? Então, assim, eu posso, como é o caso das empresas que estava comentando, né? Que dá os pontos que eu troco na lojinha. Ele não fez um jogo, né? Ele está trabalhando sobre uma gamificação, tá ok? Mas isso é uma experiência lúdica ali também, né? E só que não envolve o jogo. Então, assim, você fica feliz de juntar aquelas moedinhas de ir na lojinha. Eu não perguntei o que vendia na lojinha, Nathalie. Fiquei curiosa agora, para poder trocar lá as moedinhas que eu ganhei, tá certo? Então, é nesse Na sentido. lojinha,